Estamos na 18ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar em licenciaturas de Economia e Gestão e já não estudam matemática há algum tempo. Pensamos sobretudo nos estudantes que querem ingressar no ensino superior ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos. A aula hoje é sobre inequações de primeiro grau, daquilo que as distingue das equações. Falamos também de operadores relacionais e de intervalos de números reais e vamos apresentar a resolução de algumas inequações. Uma equação estabelece uma igualdade entre duas expressões algébricas, uma que ocupa o primeiro membro da equação e outra que ocupa o segundo membro da equação. Os dois membros têm de ser iguais, enquanto que numa inequação esses dois membros são desiguais. Uma inequação estabelece uma desigualdade entre duas expressões algébricas, diz que uma é maior, menor, maior ou menor ou igual que a outra. E eu tenho, por exemplo, 4x mais 1 maior que 13. É uma inequação de primeiro grau e em x. E eu quero saber quais são os valores que satisfazem aquela desigualdade, aquela condição do 4x mais 1 ser maior do que 13. E o 5 satisfaz a condição, porque 4 vezes 5, 20, mais 1, 21, 21 maior que 13. Mas o 2 vezes 4, 8, mais 1, 9 não é maior que 13, é falso. E para o 3, 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. 13 também não é maior do que 13. 13 é igual a 13. Portanto, 13 não é maior do que 13 e o 3 não é a solução daquela inequação. X igual a 2 e x igual a 3 não satisfazem a inequação. A condição, quando x igual a 2 ou x igual a 3, a condição é falsa. Enquanto que para x igual a 5, a condição é verdadeira. Portanto, 5 é uma das soluções da inequação. Mas claro que há muito mais números que satisfazem aquela inequação. Aliás, há um número infinito de números que satisfazem aquela inequação. Temos, portanto, operadores relacionais entre duas expressões algébricas e podemos ter o menor, o maior, o menor ou igual, o maior ou igual. Outros operadores relacionais é o igual que utilizamos nas equações e é o diferente. 5 diferente de 4, por exemplo. O conjunto de solução das inequações representam-se por intervalos de números reais, isto é, são o conjunto dos números desse intervalo que satisfazem a inequação. Nós temos um exemplo de um intervalo entre menos 2 e 5, marcamos o menos 2 e o 5 na reta numérica e entre esses dois números há uma infinidade de valores. Há, por exemplo, o 0, mas há o 0,5, há o 0,567, há o 0,678, há uma infinidade de números nesse intervalo. Os nossos intervalos podem ser abertos, se não incluem ou se excluem os valores dos limites inferiores e superiores. Podem ser fechados, se incluem esses limites, e podem ser abertos à esquerda e fechados à direita, e significa que não incluem o limite inferior, mas incluem o limite superior, e podem ser ao contrário, podem ser fechados à esquerda e abertos à direita, portanto incluem o limite inferior e não incluem o limite superior. Os intervalos são estabelecidos entre parênteses retos e temos o parêntese reto, o intervalo fechado é o parêntese reto que nós escrevemos a verde e o parêntese reto aberto, que identifica um intervalo aberto, está escrito a vermelho. Vamos analisar os 4 intervalos possíveis.
temos intervalo aberto à esquerda e à direita e exclui o limite inferior e o limite superior do intervalo. Portanto, temos menos 2, 5, com o intervalo aberto à esquerda e à direita, significa que nem o menos 2 nem o 5 entram ou estão incluídos nesse intervalo. E reparem que na reta numérica, o menos 2 e o 5 estão assinalados por um círculo vazio, que não tem nada dentro. O intervalo fechado, nós temos o intervalo fechado à esquerda e à direita, significa que inclui o limite inferior e o limite superior do intervalo. E reparem que na reta numérica eu assinalo o menos 2 e o 5, que são os limites, assinalo com um círculo cheio, preenchido a preto. E posso também dizer que o intervalo fechado de menos 2 a 5 pode ser representado por meio de uma condição. Então eu digo que é o conjunto de todos os x pertencentes a R, tal que o x é maior ou igual que menos 2 e o x é menor ou igual que 5. Temos um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, o que significa que o limite inferior está incluído no intervalo, enquanto que o limite superior não está. Vejam na reta numérica a marcação desse intervalo, o limite superior não está incluído no intervalo e podemos também representar como uma condição e dizemos que é o conjunto de todos os x pertencentes a R, tal que o x é maior ou igual que menos 2 e o x é menor do que 5. E temos o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. E dizemos também que era o conjunto de todos os x pertencentes a R, tal que o x é maior que menos 2 e o x é menor ou igual que 5. E assinalamos o menos 2 na reta numérica com um ponto aberto, enquanto que o 5, que está incluído, é marcado com um ponto a cheio, preenchido a preto. Temos também intervalos ilimitados, sem limite inferior e sem limite superior, de menos infinito até mais infinito, sempre abertos, e que é o conjunto dos números reais, ou então temos intervalos com limite inferior, não temos limite superior, de menos 2 até mais infinito, por exemplo, é o conjunto dos números reais com x maior ou igual que menos 2, ou então temos intervalos sem limite inferior e com um limite superior, por exemplo, menos infinito a 5. É o conjunto de todos os números reais, x, menores ou iguais que 5. E estes intervalos também, quando têm limite inferior ou têm limite superior, o limite também pode estar incluído ou não incluído. Portanto, temos sempre de analisar se o intervalo é fechado ou aberto na parte em que é limitado. E muitas vezes temos que verificar a interseção de intervalos, isto é, temos de ver qual é a parte de um intervalo que é comum a dois intervalos diferentes. Eu tenho dois intervalos e quero saber qual é a parte que é comum aos dois. Chama-se a operação de interseção. A operação de interseção tem esse símbolo que é um U virado para baixo, e então neste caso que temos o intervalo de menos 1 até 5, é o intervalo A, imaginem, e de 4 até 10 é o intervalo B. Qual é a parte comum? A parte comum é entre 4 e 5, e é um intervalo fechado, porque o 4 e 5 pertencem aos dois intervalos.
Portanto, a interseção é a parte do intervalo que é comum aos dois conjuntos. E a reunião são os dois intervalos adicionados. Se eu tiver o intervalo menos 1 a 5 e de 4 a 10, a reunião destes dois intervalos vai ser de menos 1 até 10. E temos de ter atenção que o menos 1 não entra no conjunto cor de laranja e, portanto, também não vai entrar na reunião, e o 10 também não entra no conjunto verde, portanto, também não vai entrar no conjunto de reunião, e o conjunto de reunião é, portanto, um intervalo aberto. Podemos agora estudar como vamos resolver as inequações de primeiro grau. Temos dois princípios de equivalência, ou duas propriedades, subjacentes à resolução das inequações. A primeira diz-nos que se adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade a ambos os membros de uma inequação, obtemos uma inequação equivalente. Não é nada de novo, porque já tínhamos visto este princípio nas equações. E a segunda propriedade diz-nos que se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma inequação pela mesma quantidade positiva, portanto, por um número maior do que zero, obtemos uma inequação equivalente. Isto é, se eu tiver a inequação A menor que B e o C for maior que zero, isto é, for multiplicar ambos os membros por um C maior que zero, nós temos uma inequação equivalente. AC menor que BC é equivalente a A menor que B. E se fosse A maior que B com C positivo, também era equivalente a AC maior que BC. Mas esta propriedade da multiplicação ou divisão de ambos os membros pela mesma quantidade tem aqui um outro caso. Se o multiplicador, isto é, se eu for multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por um número menor do que zero, por um número negativo, tenho de ter o cuidado de trocar o sinal da inequação. Tenho de ter o cuidado de inverter o sinal da desigualdade. Se eu tiver A menor que B e o C for negativo, então eu digo que o A vezes o C é maior que o B vezes o C. Troquei o sinal da inequação. Se eu tivesse A maior que B e o C negativo, era equivalente ao A vezes o C, troco o sinal menor que o B vezes o C. Portanto, tenho que ter cuidado quando for multiplicar ambos os membros de uma inequação por um número negativo, tenho que ter o cuidado de inverter o sinal da desigualdade. E resolvemos aí o nosso exemplo inicial, 4x mais 1 maior do que 13. Eu posso dizer que é 4x mais 1 menos 1, portanto, subtraí a mesma quantidade no primeiro e no segundo membro, 4x mais 1 menos 1 maior que 13 menos 1. Faço aqueles cálculos, dá 4x maior que 12, vou dividir ambos os membros por 4, 4x a dividir por 4, maior que 12 a dividir por 4, e x maior que 3. Qual é a solução daquela inequação? É o intervalo de valores aberto à esquerda de 3 até mais infinito, portanto é o intervalo aberto à esquerda e à direita, ou então posso representar como uma condição e dizemos que é o conjunto de todos os x pertencentes a R em que o x é maior do que 3. E também tenho representado na reta numérica. E reparem como o 3 é o limite inferior do intervalo e que não entra na minha solução, no conjunto da solução, nós vamos marcá-lo com um círculo aberto. Deixo-vos algumas inequações para resolverem. O objetivo é sempre isolar a incógnita no primeiro membro da inequação, aplicando os princípios de equivalência
de que falamos. Podem resolver e compararem as vossas soluções com as que eu deixo aqui também para cada inequação. Hoje falamos de inequações de primeiro grau, falamos de operadores relacionais, de intervalos de números reais, apresentamos a resolução de algumas inequações de primeiro grau e na próxima aula vamos falar de sistemas de equações de primeiro grau e de métodos para as resolver. E ainda vamos classificar os sistemas de equações.